Imagine um bairro tranquilo em um final de semana ensolarado. Os pássaros cantam suavemente e as árvores dançam ao som de uma brisa fresca. Maria, uma jovem senhora com um sorriso contagiante, passeia calmamente com seu cachorro, um Golden Retriever chamado Max, enquanto cumprimenta os vizinhos. Mais ao fundo, vemos João, sentado no alpendre de sua casa. Ele está imerso em seu novo projeto literário, alternando entre digitar no laptop e rabiscar anotações em um bloco de notas. Do outro lado da rua, a casa de Pedro contrasta com essa cena. A janela de seu quarto ainda está com as cortinas fechadas, e a casa permanece em silêncio, exceto pelo leve som de sua TV. Pedro, diferente de Maria e João, está na cama, olhando para o teto e sentindo o peso das decisões que precisa tomar. Pedro finalmente levanta, mas sem pressa. O relógio já marca 10 horas e 30 minutos, e ele se arrasta até a cozinha para preparar um café rápido. Em sua mente, um turbilhão de pensamentos. O trabalho atrasado, os compromissos que adiou, as metas que criou para si mesmo e não cumpriu. Cada pensamento parece uma pequena pedra, acumulando peso sobre seus ombros. Em vez de enfrentar suas responsabilidades, ele escolhe algo mais fácil. Liga o videogame, pega um lanche e tenta esquecer o mundo lá fora. Mas, no fundo, Pedro sabe que essa sensação de alívio temporário logo será substituída por um incômodo persistente. João, por outro lado, parece viver em outro universo. Sua manhã começou cedo, com uma caminhada leve ao som de um podcast inspirador. Após o café, ele organizou suas tarefas do dia em uma lista simples e começou a trabalhar em seu livro. Ele é disciplinado, mas não rígido consigo mesmo. Encontra tempo para se cuidar, fazer pausas e, ainda assim, produzir algo que o deixa orgulhoso no final do dia. Pedro, observando João pela janela, não consegue evitar a comparação. Como ele consegue? Pensa Pedro. Admira a calma de João, sua habilidade de seguir em frente sem hesitar, enquanto ele mesmo luta até para dar o primeiro passo. Enquanto reflete, Pedro sente um misto de admiração e frustração. Ele sabe que quer ser mais como João, mas parece sempre falhar ao tentar. É como se algo dentro dele o sabotasse, sempre o puxando para escolhas que parecem confortáveis no momento, mas trazem arrependimento depois. Aqui entra uma pergunta importante. Por que tantas pessoas vivem presas no eu deveria? Eu deveria começar aquele projeto, eu deveria ir à academia, eu deveria ser mais produtivo. Esse padrão de pensamento cria uma armadilha mental. O deveria soa como uma ordem imposta de fora e não como um desejo genuíno. O que faz João parecer naturalmente motivado, enquanto Pedro está preso em ciclos de procrastinação e culpa? A resposta não está em força de vontade ou disciplina extrema, mas em entender algo que poucos percebem. Não é sobre o que você deveria fazer, mas sobre o que você realmente deseja. Durante uma tarde especialmente monótona, Pedro tem um estalo. Ele percebe que o desconforto que sente ao procrastinar é muito maior do que o esforço necessário para começar. É como se ele tivesse acreditado em uma mentira, a de que coisas boas são difíceis por natureza. Ele se lembra de um dia em que terminou um relatório de trabalho que vinha adiando há semanas. O alívio e a satisfação que sentiu ao concluir a tarefa foram imensamente maiores do que o peso que ele carregava enquanto adiava. Essa lembrança começa a mudar sua perspectiva. Pedro começa a questionar: por que eu faço isso comigo mesmo? Por que eu transformo o simples ato de começar em algo tão complicado? Ele percebe que sua resistência muitas vezes é movida por uma rebeldia interna, uma vontade de rejeitar obrigações simplesmente por parecerem imposições. Essa rebeldia, muitas vezes inconsciente, não é contra a tarefa em si, mas contra a ideia de estar preso a algo que não escolheu. Quando Pedro começa a ver suas tarefas como escolhas conscientes e não como deveres, tudo muda. Pedro decide mudar. Ele começa pequeno, escolhendo uma tarefa simples: organizar sua mesa de trabalho. Durante o processo, percebe que a sensação de progresso é motivadora por si só. Não precisa esperar por um momento perfeito para começar.
Apenas precisa dar o primeiro passo. Essa pequena vitória o leva a criar um novo hábito. Antes de decidir o que fazer, ele se pergunta: isso é algo que eu quero ou estou apenas reagindo ao que esperam de mim? Essa pergunta, embora simples, transforma sua rotina. A história de Pedro é familiar para todos nós. Quantas vezes nos pegamos adiando o que sabemos que nos fará bem, apenas para depois nos arrependermos? A chave para superar isso é entender que nossos desejos reais não são nossos inimigos. Eles são nossos aliados. João, ao contrário do que Pedro acreditava, não é alguém naturalmente motivado. Ele apenas aprendeu a identificar o que realmente importa para ele, evitando se perder em compulsões ou obrigações sem sentido. Agora é sua vez. Pare um instante e pense: o que você realmente deseja? O que está adiando e por quê? Comece pequeno, mas comece. A satisfação de progredir é incomparável. Compartilhe nos comentários suas experiências com procrastinação e produtividade. Quais estratégias funcionaram para você? Vamos trocar ideias e crescer juntos. Lembre-se, a clareza sobre o que realmente importa pode transformar a sua vida. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.